André, bem-vindo. Como eu posso te ajudar? Nervosismo e ansiedade em falar com autoridades ou até em falar em público, dependendo da situação. Fico ansioso, começo a suar, dar branco, essas coisas todas. Então, assim, isso desde que eu me lembro. Assim. Quando você pensa, por exemplo, em falar em público, Uhum. ou falar com uma pessoa que represente uma autoridade, qual a imagem que você vê do André? Eu vejo uma pessoa insegura. Insegura. E como você percebe a insegurança no corpo dele, já dissociadamente, no gestual dele? Eu vejo que eu tento não transparecer isso, tento não externar isso. E aí fica dentro. Fica preso, e daí nisso eu percebo que eu começo a suar, a camisa fica Ensopada. né? Que é uma época que eu usava terno, o terno escondia. André, mas certamente você fala muito bem com alguém, um amigo, ou você tem namorada? Sou casado. Sua mulher, né? Então a sua esposa, você conversa com ela numa Sim, boa. normalmente. Me fala uma pessoa que você conversa com mais facilidade possível, de todos. Na verdade, em casa, assim, eu converso com todo mundo. Pode ser a bem, esposa, com minha então. esposa. Tá. E aí, imagina se você conversasse em público com a mesma facilidade que você conversa com a esposa. Claro, com outro linguajar, seria positivo? Com certeza. Ou seja, eu já estou buscando recurso. Onde tem um recurso? Ele sabe falar. A questão é com quem fala e onde fala. É local e pessoas. Mas se ele se sentir como se ele estivesse em casa você conversa com mais quem? Meus pais, Seus irmãos. pais, de boa, né? Então pode ser pais, irmãos, beleza. Como seria se o André falasse com muita segurança, muita tranquilidade? Você consegue construir essa imagem? Acho que seria até mais tranquilo. Você consegue construir? Feche os olhos rapidamente e construa essa imagem. Como seria ser? Você consegue se visualizar fazendo isso? Perfeito. Como que a gente visualiza? Com o que a gente tem na nossa mente, né? É igual falar assim, por exemplo, lembram da voz do Faustão? Lembra aí da voz do Faustão? Agora imagina o Faustão anunciando Lucas Naves no Domingão. Você consegue fazer isso? Como é que você consegue? Ele nunca me anunciou lá, mas você pode juntar a voz dele com o meu nome e criar isso, não é? Porque a gente cria com o que está na nossa mente. Agora é só, imagina que numa outra galáxia, numa outra dimensão, existe uma outra cor que você nunca viu, ninguém conhece. Como seria essa cor? Você está tentando juntar uma cor com a outra, não tá? Porque você tentou juntar o que você tem. O que você tem, André? Quem você já viu que se comunica bem com qualquer pessoa que é uma referência para você? Pode ser famoso ou não. Pode ser alguém do seu cotidiano, alguém que você fala, nossa, aquela pessoa tem uma facilidade, assim. Eu tenho uma amiga que, onde ela entra, se jogar aqui em cima, ela começa a falar e todo mundo fica assim, nossa, ela fala super bem. Que legal, que legal. O que ela faz já está no seu subconsciente, porque você já viu ela fazer isso. Você tem uma referência. Da mesma forma que se a gente conseguiu juntar o Faustão anunciando o Lucas Naves, você consegue imaginar a habilidade da sua amiga implícita em você, e você conseguindo fazer como ela. Agora feche os olhos e construa você fazendo como ela. Coloque cores, sensações, amplifique a cena, veja-se. Consegue construir? Ficou melhor, não é? Perfeito. Abre os olhos, fecha os olhos. Busca a imagem agora do André, assim, suadaço, mó nervoso, não conseguindo falar com a galera. E deixa essa imagem do André ali, preta e branca. Como se fosse uma tela de TV chuviscada, assim, meio perdendo a sintonia. E mais à direita, aquela do André, falando como se fosse amiga dele com qualquer pessoa, deixa essa imagem bem colorida, bem viva, ok? Ok, abre os olhos. O que eu estou fazendo agora? Antes de fazer a cirurgia mental, digamos assim. Eu estou apenas delimitando as duas coisas, que incomoda e a solução, ficou claro? Agora eu vou induzir ele e vou fazer a troca. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que ter bem claro assim, ó, o que você quer? Onde que está o recurso? O que te incomoda? Onde que está isso? Beleza? Solta o seu braço esquerdo, por favor. Empresta o direito. Solta esse braço. Olha para cima. Em algum momento eu vou falar a palavra durma. E vou dar um leve puxão nesse braço, você simplesmente vai fechar os olhos e vai relaxar profundamente. Vai se concentrando mais e mais, mais e mais. Durma bem profundo, bem relaxado, aprofundando mais e mais. Você está indo muito bem.
simplesmente se soltando, se permitindo e aprofundando esse relaxamento. A partir de agora, eu me comunico com a inteligência que habita em você. Eu ajeito sua posição, você pode até levantar um pouco o rosto, estabiliza o relaxamento. E agora você tem do lado esquerdo a versão do André, que não consegue, que trava, que não tem o recurso, que fica nervoso, porque ele quer falar, mas não consegue. Mas essa imagem está ficando cada vez mais preta e branca, distorcida. E do lado direito tem uma imagem do André falando muito bem, seguro, como se ele estivesse na casa dele falando com o pai, com os irmãos, com a esposa. Está feliz, está com a postura ereta. E ele tem alguma coisa, alguma habilidade dessa amiga dele implícita nele, que ele consegue visualizar agora. Consegue visualizar isso? Eu peço para você trazer a imagem da direita um pouco para frente da esquerda. E quando eu contar de 1 a 3, você vai empurrar a imagem da direita sobre a da esquerda, ele vai se sobrepor uma à outra. A gente pode, inclusive, imaginar um elástico, que você vai puxar esse elástico. E quando soltar, ele vai trocar uma representação pela outra, rapidamente. Então, posicione bem as duas formas. E quando eu contar de 1 a 3, você faz essa troca, ok? 1, 2, 3 e... Contemple a imagem positiva e sinta-se leve e tranquilo, conversando com qualquer pessoa, em qualquer lugar, se sentindo muito bem no seu coração, muito em paz. Agora que você já aprendeu o padrão, vamos repetir isso várias vezes. Imagem do problema, troca pela solução em 1, 2, 3. Problema, solução. Problema, solução. Problema, solução. Mais rápido. Problema, solução. Problema, solução. Problema, solução. Problema, solução. Problema, solução. Solução, 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 solução. E agora aumente com a velocidade que você puder, mais rápida, dentro da sua cabeça, assim, ó. Várias e várias e várias substituições. Isso. Muito bem. Confirme com sua cabeça se você conseguiu fazer esse movimento. Agora, olha que interessante. Quando você tenta pensar no André, no padrão que você não quer, aciona o novo programa, não é mesmo? Faça um gesto agora com seu corpo, com seus braços ou mãos, que ancore esta confiança que você adquire agora. E toda vez que você fizer este gesto, é como se você estivesse na sua casa. Não importa se você está num palco, se você está falando com uma autoridade. É como se a casa não saísse do André. E ele está à vontade, ele conversa com alguém numa boa, como se ele falasse com o irmão, com o pai, ou com a esposa. Apenas adaptando a linguagem, mas com a mesma tranquilidade e paz de espírito. Repita comigo: eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. Os recursos estão em mim. Os recursos estão em mim. E agora a minha mente aprendeu E agora a minha mente aprendeu a como se comportar a como se comportar nessas situações. E é mais fácil do que eu imaginei. E é mais fácil do que eu imaginei. É como se eu estivesse em casa. É como se eu estivesse em casa. O recurso está em mim. O recurso está em mim. E a partir de hoje, eu posso falar com qualquer pessoa. Eu posso falar com qualquer pessoa. De igual para igual. De igual para igual. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Não importa se são muitas. Não importa se são muitas. Se são poucas. Se são poucas. Se a pessoa é famosa. Se a pessoa é famosa. Se ela é rica. Se ela é rica. Ou se não é. Ou se não eu falo com qualquer pessoa. Eu falo com a mesma tranquilidade. Com a mesma tranquilidade. É incrível isso. É incrível isso. Perfeito. Pode soltar suas mãos, muito bem. Vou contar de 1 a 5, você abre os olhos se sentindo muito bem. Em 1, 2, 3, olhos abertos. E André, tudo bem? Tudo. Como tá se sentindo? Leve. Tá leve, né? Você trabalha com o que, André? Eu trabalho na Justiça. Na Justiça Federal. Justiça Federal. O que você faz especificamente lá? Eu trabalho fazendo análise de processos criminais. Diferente. Mas você gosta disso? Gosto. Gosta? Caramba, tem gosto pra tudo, né? Tô brincando. André, conta um pouquinho pra gente, por que você escolheu esse trabalho, que formação que tem que ter, ou é um concurso que passa para fazer isso? Na verdade é um concurso, eu sou um concursado, sou analista, fiz direito antes, e na verdade a partir do momento em que você entra lá, você não escolhe muito, né? Você é escolhido. É escolhido. Uhum. Então, eu trabalho com juízes, os juízes escolhem com quem eles querem trabalhar. E aí, depois de concursado, você vai sendo direcionado lá dentro. Alguém tem alguma pergunta, por favor, sobre
A justiça, como trabalhar na justiça? Há quanto tempo você trabalha com isso? E desde que você entrou lá no concurso, você fez alguma outra coisa além? Eu tô lá tô há 6 anos lá, né? Sou formado em Direito já há 12 anos, mas lá eu tô há 6. Desde então, na verdade, eu só trabalhei com isso. Agora que eu tô querendo aprender umas coisas diferentes. Você faz uma análise, né, da lei também. Eu pego a lei, pego o que a pessoa fez. Normalmente ali são crimes federais, então são essas coisas que Lava Jato, essas coisas, crime de corrupção. E a lei é bem clara? Não tão clara. Não? Não tão É clara. complexo. Pode perguntar. Sou concursado também, servidor público como você, e eu quero saber de você como você se sente sendo concursado, servidor público, numa época em que nós muitas vezes somos chamados de vadios, de privilegiados. Como é que você se sente sendo um concursado público? Nesse ponto, eu vi que isso aumentou bastante desde que eu entrei. Mas eu não ligo muito, não. Eu sei o trabalho que eu faço, eu sei o quanto eu me dedico para fazer o que eu tenho que fazer, o quão bom eu sou para fazer o que eu faço. Então, nesse ponto, eu não... Eu acho que a partir do momento em que a gente está prestando serviço com qualidade, independe do que falam. É o nosso serviço. Parabéns, parabéns. Tá bom. Obrigado. Parabéns, meu amigo.